primeira questão fala para determinar a medida do raio de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. E para usar o π, 3,14. Então, fique muito atento nas informações da questão. Aqui está falando que existe ali uma praça, e essa praça circular, e quando a pessoa dá uma volta completa nessa praça, ela percorreu 9.420 metros. Então, quando a gente vai calcular, por exemplo, o valor da medida do raio, igual está pedindo ali, qual é a medida do raio dessa praça? Então, você vai substituir pela fórmula. Então, vamos começar aqui colocando o valor da fórmula aqui, que é comprimento da circunferência, 2 vezes o π vezes o raio. Eu coloquei a letra C do comprimento ali em vermelho e coloquei também o π em verde e o raio R em azul, para que você possa perceber que a gente vai substituindo os valores ali. Então, vamos colocar aqui primeiro que o π é 3,14 e o raio nós não sabemos qual é o valor. E esse 2 é o 2 da fórmula. E o comprimento da circunferência é 9.420, que é o comprimento da circunferência da praça. Então, quando nós faremos primeiro a multiplicação aqui do 2 vezes 3,14, que vai ficar 6,28. Então, 9.420 é igual a 6,28, que multiplica o raio, R. E nós temos que encontrar o valor desse raio da praça. Então, observa que, como está multiplicando R, a operação inversa nessa equação da multiplicação é a divisão. Então, eu vou pegar o número que está multiplicando ali pela variável R e vou fazer a divisão. Então, vai ficar 9.420, ao invés de multiplicar, eu vou fazer dividido pelo valor 6,28. E a partir daí eu vou encontrar o valor do raio. Quando fizer a divisão, vai dar o valor raio 1.500 metros. Ou seja, essa praça ela possui um comprimento circular ali de 9.420 e o raio 1.500 metros. Se perguntasse qual seria o diâmetro, era só somar 2 vezes o raio, ou seja, 1.500 mais 1.500, o diâmetro dessa praça seria 3.000 metros, ok? Na questão 2, fala que uma pista de atletismo tem a forma circular e o diâmetro dessa pista possui 80 metros. Observa o diâmetro. Se o diâmetro é 80 metros, então o raio vai ser a metade, vai ser 40. Então, toda vez que falar sobre diâmetro, você lembra que normalmente nos problemas, para calcular, você tem na fórmula o raio. Então, você já pega ali a metade do diâmetro para conseguir já estabelecer o valor do raio. Então, um atleta treinando nessa pista deseja percorrer 10 quilômetros. Então, se ele vai fazer esse percurso diariamente, qual é o número mínimo de voltas para que ele possa fazer esses 10 quilômetros? Para que ele possa fazer esse percurso de 10 quilômetros. Então, primeiro nós vamos aqui na fórmula do comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio, e vamos substituir aqui os valores, né? Então, nós temos aqui o 2, o verde ali que é o π, 3,14, que foi já determinado para você encontrar o valor, só que ali não foi estipulado, por exemplo, o valor do π. Então, normalmente, se não foi estipulado, a gente vai colocar o valor aproximado ali de 3,14, vezes o raio. Então, nós temos aqui o comprimento da circunferência 2 vezes 3,14, vezes o raio de 40. De onde saiu esse 40? Da metade lá do 80. Porque se o diâmetro é 80 metros, o raio vai ser 40 metros. Então, agora vamos calcular aqui o comprimento da circunferência, só multiplicar 2 vezes 3,14. 3,14, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 14, 28. Então, 6,28. Vezes o 40, que é o raio. Então, temos aí o comprimento da circunferência, multiplicando 6,28 por 40, 251,2 metros. Só que observa que você pode transformar esse comprimento da circunferência em quilômetros, ou você pode, no final, fazer essa conversão. Fica a seu critério. O importante é você entender que você precisa saber quantas voltas para você chegar ali nos 10.000 metros. Por que 10.000 metros? Que é a mesma coisa que 10 quilômetros.
Como o comprimento da circunferência ele foi estipulado já com valor de metros, então vamos transformar esse 10.000 quilômetros em metros. 1 quilômetro, 1.000 metros. Ou seja, 10 quilômetros vai ser o equivalente a 10.000 metros, que é o 10 quilômetros, 10.000 metros. Eu vou dividir esse 10.000 metros pelo comprimento da pista, que é 251,2 metros. Quando eu fizer essa divisão, eu vou estar ali sabendo quantas voltas para poder completar. Então, quando eu faço essa divisão, vai ter ali 39, quase 40. Então, no mínimo, vai precisar de 40 voltas, que é a última alternativa que está lá na questão 2. Então, existem outras formas de resolver, não tem só essa forma de resolver. Aí fica a seu critério. A questão 3 fala que para realizar um teste físico, para um concurso, né, o candidato da Polícia Militar, que está ali tentando conseguir uma vaga na Polícia Militar, ele precisa fazer um teste físico, né? E esses candidatos eles devem percorrer ao redor de uma praça circular, fazer esse percurso circular. E essa praça ela possui um diâmetro de 120 metros, ou seja, de raio de 60 metros. Se o diâmetro é 120, raio é metade, então o raio vai ser 60. Então, uma pessoa que dá 9 voltas, se ele fizer 9 voltas em torno dessa pista, da praça, né? Qual vai ser o percurso que ele fez em relação a metros? Você vê que as alternativas lá estão em metros. Então, eu vou calcular em forma de metros. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Aí, substitui aqui o valor do π, que no problema já está especificando. Dá uma olhada aqui, olha. π igual a 3. Já está estipulando para você aqui já o valor 3. Então, você não vai colocar 3,14. Você vai seguir a sugestão aqui, ó, dado π igual a 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, você vai calcular C igual a 6, porque 2 vezes 3, 6. 2 vezes o π, né? Vezes o 60, que é o raio. Então, o comprimento da circunferência ali vai ser 360 metros. 6 vezes 60, 360 metros. Então, essa pista, quando o candidato fizer uma volta completa nela, ele vai ter percorrido ali 360 metros. Agora, se ele vai fazer 9 voltas, qual o percurso que ele vai fazer no total? Então, você pode somar 360 mais 360 mais 360, 9 vezes, né? Ou senão você pode multiplicar direto. Vai pegar o 360, multiplicar por 9 voltas, 360 vezes 9, 3.240 metros, que é a primeira alternativa que está aí na questão 3.